O CEO de uma construtora fica em choque ao ver uma trabalhadora idêntica à sua filha que desapareceu há 15 anos. O que ele fez em seguida deixará você sem palavras. No meio do canteiro de obras, onde o som metálico das máquinas se misturava ao cheiro de concreto fresco e poeira suspensa no ar, João Silva parecia estar em outro mundo. Aos 58 anos, presidente de uma das maiores construtoras da região, era conhecido pela postura rígida, olhar calculista e pelo hábito de raramente aparecer nos locais de trabalho. Preferia salas envidraçadas, relatórios organizados e reuniões silenciosas com a diretoria. Mas naquela manhã, por um motivo que nem ele mesmo sabia explicar, decidiu visitar a construção de um dos maiores complexos residenciais de sua carreira. Com o terno azul escuro impecável contrastando com a sujeira em volta, João caminhava lentamente, tentando se manter alheio ao barulho e ao movimento frenético, até que, de repente, algo fez o tempo parar. Entre os trabalhadores que atravessavam o pátio carregando sacos pesados e ferramentas, uma jovem lhe chamou a atenção de uma forma quase violenta. Ela vestia colete fluorescente, camiseta verde, jeans simples e tinha os ombros marcados pelo peso de 2 sacos de cimento que equilibrava com destreza. Nada, em teoria, a diferenciava dos outros funcionários. Nada, exceto um detalhe impossível de ignorar. Ela era a cópia perfeita de Maria Sofia, sua filha desaparecida. João sentiu o coração acelerar. As mãos suaram. Era como se tivesse visto um fantasma. Durante 15 anos, ele carregou o vazio da ausência, procurando em vão por pistas, rastros, qualquer sinal da menina que desapareceu de sua vida quando tinha apenas 7 anos de idade. A dor se misturava à culpa, porque no fundo ele sabia que sua obsessão pelo trabalho e a frieza de sua família contribuíram para a fuga da esposa, Beatriz, que levou a filha embora sem nunca mais dar notícias. Desde então, João tentou preencher o silêncio com negócios, contratos e números, mas nenhuma conquista profissional foi capaz de apagar a ferida aberta. E agora, diante daquela jovem, era como se o passado tivesse voltado para cobrá-lo. Os traços do rosto, o jeito de prender o cabelo em um coque rápido, até o franzir da testa diante do esforço físico, eram cópias exatas das memórias que ele guardava. O choque era tanto que João precisou apoiar discretamente a mão em uma pilastra para não demonstrar fraqueza. Ele não conseguia desviar o olhar. Ana Souza, sua secretária de longa data, percebeu imediatamente a mudança no semblante do chefe. Leal, discreta e atenta a cada detalhe, ela seguiu a direção do olhar de João e viu a jovem atravessando o pátio. Bastou um instante para compreender. Ana conhecia a história. Sabia das noites em claro, das tentativas fracassadas de localizar a esposa e a filha, das pastas secretas guardadas no escritório com relatórios de detetives particulares que nunca trouxeram respostas. E sabia também do silêncio quase religioso com que João evitava mencionar o assunto em público. Quando Ana se aproximou, encontrou um homem diferente do presidente autoritário que ela costumava acompanhar em reuniões. João estava abalado, trêmulo, e com uma voz quase engasgada sussurrou que precisava saber quem era aquela funcionária. Queria informações detalhadas, cada pedaço da vida dela, do nascimento ao presente. Não importava o esforço, não importava o tempo. Ana apenas assentiu, sem questionar, e foi nesse instante que tudo mudou. A visita comum a um canteiro de obras se transformou no primeiro passo de uma revelação que traria à tona segredos enterrados há mais de uma década. O que parecia impossível começava a tomar forma diante dos olhos de João, que oscilava entre esperança e medo. Seria realmente possível que sua filha estivesse ali, tão perto, depois de tantos anos de buscas? Ou seria apenas uma coincidência cruel, uma semelhança que faria sangrar de novo as feridas antigas?
Enquanto a jovem desaparecia entre as estruturas de ferro e cimento, João sentiu que precisava agir. Não podia ignorar o chamado do destino, não dessa vez. Ele sabia que aquela descoberta o obrigaria a enfrentar não apenas memórias dolorosas, mas também verdades que evitou durante muito tempo. O reencontro, se confirmado, poderia trazer alívio, mas também dor, ressentimento e perguntas difíceis de responder. O silêncio dele diante dos outros funcionários contrastava com o turbilhão de emoções que o dominava por dentro. O homem calculista, acostumado a tomar decisões milionárias sem hesitar, agora se via paralisado diante da possibilidade de encarar sua própria filha. Mas esta história não termina aqui. O que João fez em seguida não apenas alteraria sua vida, mas também a de todos ao redor daquela jovem trabalhadora. A partir desse momento, cada passo, cada revelação e cada conversa se transformariam em peças de um quebra-cabeça complexo, onde amor, abandono, ressentimento e perdão disputariam espaço. E é por isso que você precisa acompanhar até o final. Porque o que começa como um choque em meio ao concreto bruto de uma obra se desdobra em uma jornada intensa, marcada por segredos que ficaram escondidos por anos. João vai descobrir que algumas respostas doem mais do que a própria ausência. E Maria, a jovem que carrega em si o peso da verdade, terá de enfrentar memórias que nunca soube que eram suas. Não se engane, nada será simples. Cada detalhe importa, cada lembrança tem um significado, e a cada cena você vai perceber como uma vida inteira pode mudar em um único instante. Após o choque inicial, João Silva voltou ao seu escritório com uma inquietação que não conhecia. Havia anos. As paredes envidraçadas e o mobiliário moderno que antes o transmitiam controle, agora pareciam sufocantes. Ele mal conseguia se concentrar em números ou contratos. A única imagem que lhe ocupava a mente era a da jovem no canteiro, de obras, com o colete fluorescente manchado de poeira e os olhos firmes, como se carregasse nas costas mais do que sacos de cimento. Ana Souza entrou silenciosamente, carregando a pasta que João raramente via aberta. Ela conhecia cada expressão do chefe, sabia quando estava prestes a perder a compostura, e dessa vez não houve engano. Ele não conseguiu falar de imediato, apenas apontou para a foto de Maria Sofia, que ainda estava na mesa, uma menina de 5 anos com o broche de borboleta preso à roupa. Ana compreendeu o gesto sem necessidade de palavras. A investigação precisava começar. Nos dias seguintes, Ana dedicou-se inteiramente a reconstruir a vida da jovem. Consultou documentos, conversou discretamente com antigos colegas da construtora e revisitou arquivos esquecidos em cartórios e registros públicos. Cada detalhe da vida de Maria Oliveira era cruzado com as memórias de Maria Sofia. Nome da mãe, datas de nascimento, cidades em que moraram, escolas frequentadas, pequenas manias e hábitos que só uma criança poderia ter desenvolvido. O cuidado de Ana era quase obsessivo, mas João percebia que sem essa precisão meticulosa, sua esperança poderia se desfazer em frustração. Ana descobriu que Maria, de fato, tinha uma história que se encaixava perfeitamente com a de sua filha desaparecida. Ela crescera longe da influência de João e de sua família, criada pela mãe, Beatriz, que havia tomado a difícil decisão de fugir para proteger a filha de um ambiente que considerava nocivo. As condições do casamento e a frieza da sogra de João foram mais do que suficientes para Beatriz acreditar que manter Maria longe do pai era a única forma de garantir segurança e amor. A revelação deixou João em choque. Ele se sentia culpado por não ter percebido antes o sofrimento da filha e da esposa, mas também sentia uma vontade urgente de se redimir, de se fazer presente na vida da jovem que agora sabia ser Maria Sofia.
Ele percebeu que não bastaria apenas observar de longe. Precisava provar que estava disposto a reconquistar a confiança que havia sido perdida há tantos anos. Enquanto isso, Maria continuava seu dia a dia no canteiro de obras, alheia ao turbilhão que se desenrolava nos bastidores. Trabalhava duro, com a mesma determinação que sempre mostrara, carregando cada saco de cimento e ajustando cada bloco com precisão, sem nunca imaginar que alguém a observava com um misto de reconhecimento, esperança e medo. A rotina dela era marcada por cansaço, mas também por orgulho do próprio esforço. O trabalho pesado era uma maneira de afirmar independência e resistência, e até aquele momento ninguém poderia ter entrado em sua vida de forma tão avassaladora. Ana, sempre discreta, começou a coletar informações de forma quase invisível. Conversava com vizinhos, colegas de trabalho e antigos professores de Maria, sem revelar jamais a ligação com João Silva. Cada pequeno detalhe que surgia se encaixava em um padrão que Ana conhecia intimamente. O modo de falar, expressões corporais, pequenas atitudes que lembravam a menina que havia desaparecido 15 anos antes. Até o broche de borboleta que Maria usava sem saber despertava lembranças vívidas em João. Era impossível ignorar. Conforme os fatos se acumulavam, João começou a se transformar internamente. As reuniões e compromissos que antes dominavam sua agenda agora pareciam irrelevantes diante da perspectiva de ter sua filha de volta. Ele percebia que precisava agir com cautela. Não podia simplesmente se aproximar e exigir reconhecimento, pois a raiva ou a desconfiança de Maria poderiam afastá-la de vez. Cada movimento precisava ser planejado, cada abordagem medida para não assustar a jovem que até então vivia uma vida simples e independente. A tensão entre passado e presente crescia. João se via revisitando memórias antigas. Os risos de Maria Sofia, a maneira como corria pelo jardim, a voz suave da esposa explicando pequenos detalhes do cotidiano da menina. As lembranças eram ao mesmo tempo doces e dolorosas, lembrando das escolhas erradas e da negligência que marcou seu passado. Mas agora havia uma chance de reparação, e João estava decidido a não desperdiçá-la. Ana apresentou a ele um relatório detalhado, com fotos, históricos e pequenas confirmações que não deixavam dúvidas. Maria Oliveira era, de fato, Maria Sofia. O impacto dessa confirmação foi profundo. João sentiu um alívio imediato, misturado à ansiedade sobre o próximo passo. Ele precisava encontrar uma maneira de se aproximar sem destruir a confiança recém-descoberta da filha. A expectativa de reencontro trouxe esperança, mas também um medo silencioso de rejeição, porque 15 anos de ausência não poderiam ser apagados com palavras ou presentes. Maria, enquanto isso, continuava alheia, mas pequenas interações começaram a provocar incômodos inesperados. Observava o comportamento de João, a atenção discreta de Ana, e, sem perceber, sentia que sua vida estava prestes a mudar. Havia uma tensão no ar, algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia sentir-se desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. Pequenas coincidências começaram a se acumular. Detalhes que pareciam inofensivos, mas que mais tarde se revelariam pistas do reencontro que se aproximava. O ambiente do escritório e do canteiro de obras tornou-se um palco silencioso de observação e expectativa. Cada ação de João era planejada com cuidado, cada pesquisa de Ana era um passo na reconstrução de uma ponte que o tempo havia destruído. O que começou como uma simples surpresa se transformou em investigação minuciosa, revelando que o reencontro entre pai e filha não seria instantâneo, mas exigiria paciência, sensibilidade e coragem de ambos os lados. E assim, a história
se desenvolvia entre memórias antigas e descobertas atuais. João não era mais apenas o CEO de uma construtora. Era um pai que precisava reconquistar a confiança, enfrentar erros passados e preparar o terreno para uma aproximação gradual. Maria, sem saber, caminhava para uma revelação que mudaria para sempre a forma como via seu passado, sua mãe e agora, seu pai. O reencontro ainda estava por vir, mas cada investigação, cada detalhe, cada gesto preparava o terreno para o momento em que a verdade finalmente emergiria. Ana, com sua discrição e inteligência, era a ponte silenciosa que conectava dois mundos, enquanto João enfrentava pela primeira vez em anos a realidade de que não podia mais apenas comandar negócios, precisava comandar o próprio coração, assumindo responsabilidades que haviam sido negligenciadas por muito tempo. Os dias seguintes ao início da investigação foram marcados por uma mistura intensa de ansiedade e memórias que João não conseguia controlar. Cada relatório que Ana lhe entregava, cada pequena confirmação de que Maria Oliveira era de fato Maria Sofia, abriu uma porta para lembranças há muito enterradas. Ele se via sozinho em seu escritório, segurando o broche de borboleta que ela havia usado no último aniversário de 5 anos, lembrando-se de como a menina corria pelo jardim com os olhos brilhantes de curiosidade e confiança, sem imaginar que a vida logo a levaria para longe dele. João começou a revisitar álbuns de fotos antigos, aqueles que ele guardava com zelo em uma prateleira discreta, quase escondidos da rotina do escritório. Cada fotografia era um fragmento do tempo perdido. Maria Sofia sorrindo diante de um bolo de aniversário, os desenhos que fazia na escola, os primeiros passos e palavras, momentos simples, mas carregados de amor. Ele observava cada detalhe, tentando encontrar alguma pista do que a vida de Maria havia se tornado nos anos seguintes, mas principalmente procurando formas de reconectar-se emocionalmente. Ao mesmo tempo, João começou a perceber pequenas coincidências que o deixavam sem fôlego. O jeito como Maria carregava sacos de cimento com precisão lembrava a determinação que ele via na filha quando era criança, mesmo em tarefas simples. O olhar firme e atento, a forma como avaliava cada situação e cada pessoa ao redor, era a marca de uma inteligência que ele reconhecia imediatamente. Cada gesto dela era uma confirmação silenciosa de que aquela jovem não apenas se parecia com Maria Sofia, mas era a própria filha que ele perdera há 15 anos. O desejo de se aproximar se misturava com medo e hesitação. João sabia que não poderia simplesmente se revelar. A raiva, a decepção e a confusão de Maria poderiam afastá-la de vez. Ele precisava planejar cuidadosamente cada movimento, cada abordagem, e para isso confiava plenamente em Ana. Ela passou dias preparando informações detalhadas sobre a vida de Maria, os lugares onde estudou, antigos colegas, vizinhos que poderiam falar discretamente sobre sua personalidade, até os pequenos hábitos que a tornavam única. Ana estava determinada a fornecer a João todas as ferramentas para que o reencontro fosse cuidadoso, evitando qualquer erro que pudesse destruir o que ainda podia ser reconstruído. Enquanto isso, João começou a refletir sobre os erros do passado. A lembrança de Beatriz e de como ela fugiu com Maria surgiu com força esmagadora. Ele revivia o dia em que chegou em casa e encontrou apenas portas fechadas, uma carta breve e a ausência que viria a se prolongar por anos. O sentimento de abandono misturava-se à culpa, porque João sabia que sua obsessão pelo trabalho e a negligência em relação à esposa e à filha contribuíram para a decisão de Beatriz. Ele entendia agora que o amor verdadeiro também exige presença, proteção e cuidado, algo que ele falhara em oferecer.
Uma noite, sozinho no escritório, João segurou um velho álbum de fotos e abriu cuidadosamente cada página. Encontrou fotos de aniversários, passeios, momentos em que a menina sorria com um broche de borboleta preso à roupa. Cada imagem parecia gritar o tempo perdido, lembrando-o de que não havia oportunidade para voltar atrás. Mas também mostrava de forma silenciosa e poderosa a possibilidade de recomeço. Ele percebeu que Maria havia crescido, havia sobrevivido e se fortalecido, mas ainda havia uma ponte a ser construída entre pai e filha, uma ponte que exigiria paciência, sinceridade e coragem. Decidido a agir, João começou a observar Maria, de longe, não como CEO, mas como pai. Ele notava cada pequeno detalhe, a maneira como ela ajustava o cabelo, a postura ao lidar com o peso físico do trabalho, o jeito de conversar com os colegas com firmeza e respeito. Tudo confirmava sua convicção de que aquela jovem não era apenas parecida fisicamente, mas carregava a essência da filha que ele amava. O broche de borboleta que ela usava sem perceber era talvez o símbolo mais poderoso de todas essas conexões. Um elo silencioso entre passado e presente. Ana, sempre ao lado dele, percebia a mistura de emoções que dominava João. Ela sabia que o próximo passo exigiria delicadeza. Não bastava apenas mostrar provas, documentos ou fotos. Era necessário tocar o coração de Maria, abrir uma porta para que ela pudesse escolher se queria se reconectar. Cada relatório entregue, cada pesquisa concluída era parte de um plano maior, uma estratégia para reconstruir algo que parecia perdido para sempre. Enquanto isso, Maria começava a sentir pequenas inquietações. Alguns momentos no trabalho traziam lembranças que não conseguia explicar. Certas expressões de João, algumas palavras ditas casualmente por Ana, despertavam uma sensação estranha, como se algo do passado quisesse emergir. Ela ainda não compreendia totalmente, mas um fio invisível começava a ligá-la a uma história que ela acreditava ter deixado para trás. O conflito interno de João crescia a cada dia. Ele queria se aproximar, abraçar a filha, explicar tudo, mas tinha medo da rejeição. Cada tentativa precisava ser medida com cuidado. Ele sabia que 15 anos de ausência não poderiam ser apagados com gestos impulsivos. Precisava de provas, precisava de paciência e, acima de tudo, precisava do consentimento silencioso de Maria para iniciar qualquer aproximação. E assim, entre memórias dolorosas, lembranças felizes e investigação minuciosa, João começou a reconstruir, não apenas a história de Maria, mas também a própria história de arrependimento e esperança. Cada detalhe encontrado por Ana, cada reação observada de Maria, cada fotografia revisitada se tornava parte de um quebra-cabeça emocional que precisava ser montado com precisão. O passado havia voltado com força, trazendo à tona emoções que João acreditava ter perdido para sempre. Mas também trouxe uma oportunidade única de reconciliação. Ele compreendeu que a verdade, embora dolorosa, era o único caminho para criar uma conexão real com a filha. Cada memória compartilhada, cada símbolo perdido e reencontrado, cada detalhe minucioso que Ana descobria, aproximava-os da possibilidade de reconstruir algo que parecia impossível. A ponte entre pai e filha, construída sobre o amor, a compreensão e a coragem de enfrentar o passado. Quando João finalmente decidiu se aproximar, a tensão era quase palpável. Ele não poderia mais adiar o momento, mas também sabia que cada gesto precisava ser medido com cuidado. O escritório da construtora havia sido trocado pelo pequeno café próximo ao canteiro de obras, um ambiente neutro que permitia algum conforto e distanciamento. João se sentou em uma mesa discreta, observando Maria de longe, cada vez mais consciente de que a mulher à sua frente era a mesma menina que ele perdera 15 anos antes.
mas agora adulta, forte e independente. Maria, por sua vez, percebeu a presença dele antes mesmo de reconhecer qualquer semelhança. Algo no olhar do homem era diferente. Não era apenas curiosidade nem autoridade, mas uma mistura de nervosismo e urgência. Ela franziu o senho, mantendo a distância com o instinto de proteger a própria vida emocional. Havia lembranças vagas de um pai distante, relatos de abandono contados pela mãe e uma necessidade de manter seu mundo intacto. Ela não estava preparada para confrontar o passado. João começou com palavras simples, hesitantes, tentando se aproximar de forma gradual. Ele falou sobre sua preocupação com o bem-estar dela, mencionou registros e documentos que poderiam comprovar sua busca incansável e, por fim, trouxe à tona o broche de borboleta. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada gesto medido. Ele precisava mostrar que estava ali por amor, mas também que respeitaria qualquer reação dela. Mas Maria não reagiu da forma esperada. Ao perceber o broche, sentiu um choque misturado com raiva e confusão. A memória de sua mãe, Beatriz, e das histórias que ouvira sobre o abandono pelo pai, tornaram-se imediatamente presentes. Por 15 anos, ela havia carregado ressentimento, dor e a sensação de que havia sido deixada de lado. Tudo o que João dizia parecia ameaçar a narrativa que Beatriz construíra para protegê-la. A reação natural foi de rejeição. Ela se levantou abruptamente, com o olhar firme e a voz tremendo de emoção contida, e deixou claro que não queria ouvir mais, pelo menos não naquele momento. A rejeição foi um golpe para João. Cada tentativa de aproximação parecia fracassar, mas ele também compreendia a intensidade do sentimento de Maria. Ela precisava de respostas, não apenas de afirmações. Precisava entender o contexto, as escolhas e os motivos que a mantiveram afastada por tanto tempo. E para isso, era necessário ouvir outra voz, uma que pudesse dar a perspectiva de Beatriz e explicar as decisões tomadas. Foi então que Ana sugeriu, cuidadosamente, que Maria conversasse com Rosa, a avó materna. Rosa era uma mulher sábia, de 78 anos, que conhecia todos os detalhes da fuga de Beatriz. Ela havia acompanhado de perto cada etapa da decisão de proteger Maria, testemunhado o medo da filha e a necessidade de afastar a menina de uma família tóxica, marcada por frieza, negligência e excesso de cobrança. Rosa era a ponte entre a história passada e a verdade que Maria precisava conhecer. Alguém que pudesse responder perguntas que João ainda não estava pronto para enfrentar. O encontro com Rosa foi marcado por lágrimas, revelações e emoções contidas. Sentadas na cozinha da casa antiga, com cheiro de café fresco e lembranças de infância, Maria ouviu a avó explicar o contexto completo, os abusos velados da sogra, a negligência de João e a determinação de Beatriz em criar a filha longe de um ambiente que considerava perigoso. Rosa falou sobre os sacrifícios da filha, sobre o medo constante e o amor que guiou cada decisão. Cada palavra, cada lembrança compartilhada trouxe clareza, mas também uma mistura de dor e alívio. Maria começou a compreender a profundidade da situação. Ela entendeu que Beatriz não a havia abandonado por escolha própria, mas para protegê-la. A raiva inicial dirigida a João começou a se misturar com curiosidade e hesitação. No entanto, o ressentimento ainda permanecia, porque 15 anos de ausência não podiam ser apagados com explicações. Ela precisava de tempo para processar a complexidade do passado e entender o papel de cada pessoa envolvida. Enquanto isso, João aguardava pacientemente, respeitando a distância imposta. Ele compreendia que a aproximação não seria imediata. Cada tentativa de contato precisava ser feita com sensibilidade, sem pressionar Maria.
Ele revisava mentalmente todos os documentos, fotos e relatórios que havia preparado, sabendo que apenas provas não bastariam. Era necessário permitir que ela chegasse à própria conclusão, compreendendo a verdade sem imposições. A tensão aumentava quando Maria retornou, ainda hesitante, ao canteiro de obras. Ela carregava consigo o peso das revelações de Rosa, mas também a incerteza sobre como lidar com o pai que reaparecera em sua vida de forma tão abrupta. João, ao vê-la se aproximar, sentiu uma mistura de esperança e receio. Ele sabia que ainda havia muito caminho a percorrer, que cada gesto deveria ser cuidadosamente considerado e que a paciência seria fundamental para qualquer tipo de reconciliação. No café novamente, eles trocaram poucas palavras. João apresentou provas concretas de suas buscas, relatórios de detetives, bilhetes, folhetos que havia distribuído na tentativa de encontrar Maria Sofia. Cada documento, cada evidência era um esforço para demonstrar que sua ausência não havia sido por descaso, mas por circunstâncias que ele não conseguiu controlar na época. Maria olhou atentamente, absorvendo cada detalhe, mas ainda sem permitir que o coração se abrisse completamente. O confronto emocional deixava ambos exaustos. João, pela intensidade de suas emoções reprimidas durante anos, e Maria, pelo choque de descobrir uma verdade que desafiava tudo o que acreditava sobre sua mãe, sobre si mesma e sobre o pai. A rejeição, embora dolorosa, tornou-se uma etapa necessária. Era o primeiro passo de um processo mais longo, um momento em que a honestidade e a paciência precisavam se sobrepor ao desejo de abraços imediatos e reconciliação instantânea. Enquanto a noite caía, ambos se afastaram, ainda conectados por um fio invisível de memórias compartilhadas, mas separados pela necessidade de processar emoções complexas. João compreendeu que o perdão não poderia ser exigido, apenas conquistado com tempo, respeito e consistência. Maria, por sua vez, começava a perceber que a verdade era diferente das mentiras que ouvira durante anos, mas ainda precisava decidir como integrar esse conhecimento em sua vida. E assim, o confronto emocional e a rejeição inicial se tornaram a base sobre a qual a reconciliação começaria a se construir. O próximo passo exigiria coragem, paciência e disposição para enfrentar as feridas do passado, mas também abriria a possibilidade de reconstruir um vínculo que parecia perdido para sempre, dando início a uma jornada de descobertas, perdão e transformação para ambos. Depois do encontro com Rosa, Maria voltou ao seu apartamento com a cabeça cheia de informações e sentimentos conflitantes. Sentou-se à mesa da cozinha, tentando digerir tudo o que ouvira. A história da mãe, os sacrifícios feitos para protegê-la, a explicação do afastamento do pai. Cada palavra da avó ressoava em sua mente, misturando alívio, tristeza e uma sensação inesperada de curiosidade sobre aquele homem que ela pensava ter sido um estranho por toda a vida. Por 15 anos, Maria viveu acreditando que João a abandonara, mas agora tudo começava a se encaixar de maneira diferente, revelando nuances que jamais imaginara. A princípio, a raiva e a desconfiança não desapareceram. Maria precisava confrontar cada emoção, separar o ressentimento construído ao longo dos anos da verdade recém-descoberta. Ela se lembrava de cada noite em que imaginava como seria se o pai reaparecesse, de cada sonho interrompido por medo de ser enganada novamente. Mas agora, diante das evidências trazidas por Ana e da narrativa de Rosa, sentiu a necessidade de ir além das memórias distorcidas. Precisava conhecer a história completa, enxergar o homem por trás da imagem de pai ausente e entender os motivos que moldaram sua ausência. Com coragem, Maria decidiu retornar à construtora, desta vez não como funcionária curiosa, mas como filha disposta a ouvir.
João a recebeu no mesmo café em que haviam se encontrado anteriormente, mas desta vez havia uma tensão diferente, um misto de expectativa e cautela. Ele sabia que Maria estava pronta para buscar a verdade, mas também compreendia que cada palavra precisava ser cuidadosamente ponderada. O passado não podia ser alterado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. João começou mostrando o álbum de fotos que guardava religiosamente. Cada página era uma viagem no tempo, momentos simples, risadas, passeios no parque, aniversários, o broche de borboleta que Maria ainda carregava. As fotos, tão familiares para ele, agora revelavam-se para Maria como fragmentos de uma vida que ela própria tivera, mas que estava pronta para revisitar sob uma nova perspectiva. Ao folhear as páginas, lágrimas começaram a surgir involuntariamente. Cada imagem trazia uma sensação de familiaridade que a confundia e emocionava ao mesmo tempo. Enquanto observava as fotos, Maria começou a fazer perguntas. Perguntou sobre detalhes da infância que não lembrava, sobre os pequenos gestos que João costumava fazer, sobre o amor silencioso que, mesmo ausente fisicamente, havia tentado demonstrar. João respondeu com sinceridade, compartilhando lembranças que nunca contara a ninguém, revelando seu arrependimento e explicando cada decisão, cada erro, cada momento em que falhou, mas também as tentativas de manter-se presente à distância. A conversa se aprofundou, e João falou sobre Beatriz e a doença que a havia levado 3 anos antes. Explicou como a esposa sempre protegera Maria, mas que o amor dela por João não era de indiferença. Beatriz apenas acreditava que a filha estaria mais segura longe de um ambiente familiar tóxico. Maria ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe, começando a entender a complexidade das escolhas que moldaram sua vida. Não era uma história simples de abandono, mas sim de proteção, medo e amor em diferentes formas. Aos poucos, Maria começou a reconhecer a presença silenciosa e constante do pai em seu passado. O fato de ele nunca ter desistido de procurá-la, de ter guardado memórias, fotos e relatórios, mostrava uma dedicação que ela não esperava. Cada prova apresentada por João não era apenas uma tentativa de justificativa, mas um gesto concreto de persistência e esperança. Ela começou a compreender que a ausência não fora desamor, mas falhas humanas e circunstâncias dolorosas. Enquanto conversavam, Maria percebeu que seu coração estava se abrindo de maneira gradual. Ainda havia medo, ainda havia dúvidas, mas também havia a possibilidade de reconstruir algo que antes parecia perdido. As lágrimas fluíam com mais naturalidade e a tensão entre ressentimento e perdão começava a se dissolver. Ela compreendeu que poderia se permitir sentir, que o reencontro não precisava apagar o passado, mas podia transformar a dor em aprendizado e conexão. João, por sua vez, sentia um misto de alívio e ansiedade. Cada gesto de Maria, cada pergunta, feita com cautela, representava um passo na direção de um vínculo que ele temera jamais reconstruir. Ele sabia que ainda não era a hora de abraços ou declarações de afeto total, mas percebia que a filha estava disposta a escutar, a compreender e a avaliar o homem que reaparecera em sua vida. O processo era lento, mas promissor, e João decidiu respeitar cada limite imposto por Maria. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes, sempre com cuidado e respeito. O álbum de fotos servia como catalisador, cada imagem trazendo à tona memórias compartilhadas e abrindo espaço para diálogos sobre Beatriz, sobre a infância, sobre escolhas e consequências. Maria começou a entender que o amor de sua mãe não excluía o de seu pai, mas que ambos haviam agido dentro de seus limites, buscando proteger e guiar, mesmo de formas diferentes.
A busca pela verdade se transformou em um processo de reconexão emocional. Maria percebeu que precisava decidir por si mesma como integrar João em sua vida, avaliando cada gesto, cada palavra e cada prova de arrependimento. Ela compreendeu que a verdade não apenas esclarecia o passado, mas também oferecia liberdade para escolher o futuro. O retorno gradual de Maria ao convívio com João não foi marcado por euforia, mas por respeito, diálogo e paciência. Cada encontro era uma oportunidade de reconstruir confiança, de entender motivações e de permitir que os sentimentos emergissem de forma natural. O passado, com toda a sua dor e complexidade, servia agora como base para uma relação que, embora lenta e cuidadosa, tinha potencial de se transformar em algo genuíno. Enquanto deixava o café naquela tarde, Maria sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de ter parte de sua história finalmente esclarecida. Ela sabia que ainda havia desafios, que o perdão não seria imediato e que o caminho para reconstruir o vínculo com João seria longo. Mas também sabia que estava dando o primeiro passo consciente, informada pela verdade, e que agora poderia avaliar com clareza como a presença do Pai poderia ser incorporada em sua vida. O reencontro, construído com paciência e compreensão, transformava-se em uma ponte sólida entre passado e futuro, mostrando que, mesmo após 15 anos de ausência, era possível buscar a verdade, reconstruir conexões e começar um processo de cura emocional. Maria compreendeu que o retorno não significava apagar feridas, mas permitir que cicatrizes fossem transformadas em aprendizado, fortalecendo a própria identidade e abrindo espaço para um relacionamento que ainda precisava ser construído com cuidado. O encontro aconteceu em um final de tarde tranquilo, em um parque próximo à cidade, longe do barulho das construções e das responsabilidades que moldavam a vida de João. A luz dourada do sol iluminava suavemente os caminhos de pedra, refletindo nas folhas das árvores e criando um ambiente quase mágico, um espaço seguro para conversas que carregavam peso de anos. João estava sentado em um banco, esperando. Maria chegou, devagar, cada passo marcado por hesitação e expectativa. Eles se cumprimentaram com um aceno discreto, conscientes de que o reencontro não seria definido por gestos grandiosos, mas pela sinceridade contida em cada palavra. João começou falando de maneira calma, quase sussurrada. Falou de sua ausência, de seus erros, da obsessão pelo trabalho que o afastou da família e do quanto lamentava não ter protegido Maria e Beatriz da maneira que deveria. Ele explicou sem justificativas, apenas mostrando vulnerabilidade, o quanto sentiu a ausência da filha, o quanto procurou respostas, documentos, pistas por todos esses anos, e como cada dia sem ela foi um dia marcado por vazio e arrependimento. Cada palavra era carregada de emoção, mas também de respeito pelo espaço que Maria precisava. Maria o escutava com atenção, as mãos entrelaçadas, os olhos marejados. Ela sentia o peso da sinceridade dele e, ao mesmo tempo, a dificuldade de acreditar totalmente. 15 anos de ausência não podiam ser compensados apenas por palavras, e ainda havia a dor da mãe, a memória de Beatriz e a raiva silenciosa de se sentir enganada por tanto tempo. Mas ouvir João falar, reconhecer seus erros e demonstrar que buscava a verdade de maneira honesta, permitiu que Maria começasse a considerar a possibilidade de perdão. Eles começaram a revisitar memórias compartilhadas, cada uma carregada de significado. João falou sobre o primeiro aniversário de Maria, quando deu a ela o broche de borboleta, lembrando como ela sorria, os olhos brilhando de alegria e curiosidade. Maria, com lágrimas nos olhos, lembrou-se vagamente daquele dia, de como a peça brilhava na luz do sol,
da sensação de segurança que sentira nos braços do pai. Essas lembranças simples, porém poderosas, começaram a dissolver as barreiras emocionais que haviam se formado ao longo dos anos. Conforme a conversa avançava, João compartilhou histórias que nunca contara a ninguém. Falou das noites em claro, procurando pistas, das cartas que guardou sem nunca enviar, dos bilhetes escondidos e de como cada pequena descoberta sobre Maria Sofia o mantinha vivo, apesar da distância. Maria começou a perceber que a ausência dele não era indiferença, mas uma ausência dolorosa, marcada por busca e esperança silenciosa. Ela sentiu que as memórias que guardava sobre o pai eram apenas uma parte de uma história muito maior, e que compreender todo o contexto poderia ajudá-la a reconciliar sentimentos conflitantes. Maria, por sua vez, falou sobre a própria vida, sobre a criação que teve, as dificuldades enfrentadas e o amor de Beatriz, que havia protegido e guiado cada passo seu. Ela contou sobre suas inseguranças, medos e ressentimentos, revelando a intensidade do que carregava dentro de si. João escutava atentamente, absorvendo cada palavra, sem interromper, reconhecendo que aquele diálogo exigia paciência, empatia e escuta genuína. Ele compreendia que o perdão não podia ser apressado, que Maria precisava ser ouvida e sentida em cada camada de sua experiência. O broche de borboleta tornou-se um elo silencioso entre eles. João segurou-o delicadamente, mostrando a Maria que havia preservado aquele pequeno objeto como símbolo de amor e lembrança. Ela olhou para o broche, tocou-o e sentiu uma mistura de nostalgia e ternura. Cada detalhe compartilhado, cada memória revisitadas, funcionava como um fio que lentamente reconectava os corações, reconstruindo confiança e abrindo espaço para emoções que haviam estado reprimidas por anos. Eles falaram também sobre Beatriz e a doença que a levou. João explicou o quanto lamentava não ter conseguido compreender totalmente a situação na época e como respeitava as decisões de Beatriz, mesmo quando lhe causavam dor. Maria, chorando, reconheceu a coragem da mãe e começou a compreender que a proteção de Beatriz não significava rejeição, mas sim um amor profundo que a mantinha a salvo. Esse reconhecimento permitiu que a raiva contra o pai começasse a se suavizar, substituída por compreensão e empatia. Ao longo da tarde, os diálogos se tornaram mais íntimos, menos formais e mais humanos. João e Maria riram de lembranças antigas, suspiraram diante de lembranças dolorosas e permitiram que o silêncio fosse também um espaço de conexão. Cada pausa, cada gesto de atenção reforçava a possibilidade de um vínculo reconstruído, não apressado, mas genuíno. O perdão nesse contexto não era absoluto, mas gradual. Maria decidiu dar uma chance ao pai, mas de forma consciente e protegida. Ela compreendia que precisava de tempo para processar emoções, estabelecer limites e integrar João em sua vida de maneira que fosse saudável para ambos. João aceitou, com humildade e gratidão, a necessidade de paciência e do respeito ao tempo da filha, percebendo que o amor verdadeiro também exige compreensão e espera. Enquanto o sol se punha no horizonte, refletindo tons de laranja e dourado sobre o parque, ambos sentiam que algo fundamental havia mudado. A dor ainda existia, as cicatrizes permaneciam, mas havia esperança, um fio de conexão que, embora frágil, podia ser cultivado e fortalecido. Eles haviam dado o primeiro passo real em direção a uma relação que respeitava o passado e olhava para o futuro com cautela e cuidado. Antes de se despedirem, João segurou a mão de Maria, silenciosamente, e ela apertou de volta, um gesto simples, mas carregado de significado.
Não era a reconciliação completa, mas era o início de algo verdadeiro, construído sobre lembranças, arrependimento, compreensão e vontade de tentar. Ambos sabiam que o caminho seria longo, que o perdão não seria imediato, mas também sabiam que haviam começado a caminhar juntos, cada um respeitando o tempo e os limites do outro. E assim, o diálogo de perdão e memórias se consolidou como a etapa que possibilitaria uma reconstrução gradual. A dor do passado ainda estava presente, mas agora havia espaço para compreensão, empatia e, acima de tudo, esperança de que, mesmo após 15 anos de separação, era possível reconstruir um vínculo baseado em sinceridade, respeito e amor. Os meses seguintes ao diálogo de perdão foram marcados por pequenas vitórias e grandes aprendizados. Maria decidiu que precisava manter sua independência, trabalhar e viver a vida que construiu com esforço próprio. Ela valorizava a liberdade que conquistara, mas ao mesmo tempo sentiu uma curiosidade crescente sobre João e sobre o passado que ele tentava resgatar. O contato entre pai e filha passou a ser gradual, como se construíssem uma ponte feita de paciência, respeito e pequenas descobertas diárias. João, por sua vez, aprendeu a equilibrar seu papel de pai com o respeito à autonomia da filha. Ele não impunha expectativas, não exigia abraços ou momentos forçados. Oferecia apoio financeiro discreto, telefonemas ocasionais e encontros em cafés, permitindo que Maria decidisse a intensidade da relação. Cada gesto era cuidadosamente pensado, com a intenção de estar presente sem invadir o espaço dela. O amor paterno, finalmente, encontrava expressão não na posse ou na pressão, mas no cuidado silencioso e constante. O primeiro café que tomaram juntos, após o início dessa nova fase, foi um momento inesperadamente divertido. João, sempre sério e meticuloso, tentou impressionar Maria contando uma história engraçada de quando ela era criança, envolvendo um bolo de aniversário que acabou todo no chão. Maria não conseguiu segurar o riso. O homem que sempre parecia tão rígido agora tentava ser engraçado de maneira atrapalhada, e isso trouxe leveza à relação. Eles riram juntos, perceberam que podiam compartilhar momentos simples e que o humor também era uma ferramenta poderosa para curar feridas antigas. Apesar da leveza do momento, ambos ainda carregavam lembranças do passado. Maria lembrava de Beatriz, sentia saudades e respeitava profundamente a memória da mãe, que havia feito escolhas difíceis para protegê-la. João também se lembrava da esposa, do amor que sentira e do arrependimento por não ter percebido a dor dela. Essas lembranças não eram obstáculos, mas elementos que enriqueciam a relação atual, mostrando que o vínculo que começavam a reconstruir não precisava apagar o passado, mas integrá-lo com respeito e empatia. Com o tempo, pequenas tradições começaram a surgir. Toda sexta-feira, Maria e João reservavam um tempo para se encontrar em um café, revisar fotografias antigas ou simplesmente conversar sobre o cotidiano. Esses encontros eram sutis, mas significativos, e permitiam que ambos compartilhassem experiências sem pressa ou pressão. João começou a perceber que, embora não fosse possível recuperar os anos perdidos, podia fazer parte da vida da filha de maneira autêntica e presente, sem forçar laços que ainda precisavam ser cultivados. Maria também aprendeu a equilibrar os sentimentos. Ela podia sentir amor pelo pai sem se sentir culpada ou confusa, e podia honrar a memória de Beatriz sem ressentimento. Havia uma sensação de equilíbrio, como se finalmente pudesse respirar depois de anos carregando dúvidas, raiva e saudade. Cada encontro, cada conversa, cada risada compartilhada era um passo em direção a uma relação baseada em confiança, compreensão e liberdade emocional. Houve também momentos de humor inesperado.
Em uma das visitas ao café, João tentou usar um termo moderno de redes sociais para impressionar Maria e acabou trocando completamente a palavra, gerando risadas genuínas entre os dois. A situação, simples e engraçada, reforçou a ideia de que, mesmo depois de 15 anos de separação, havia espaço para leveza e diversão na relação. Maria percebeu que o pai, apesar de seus erros do passado, podia ser humano, imperfeito e ainda assim importante em sua vida. O desfecho dessa história não foi uma reconciliação completa, mas uma aproximação equilibrada e saudável. Maria escolheu não integrar João completamente em sua vida, mantendo sua independência como trabalhadora e limitando o contato a momentos específicos, telefonemas ocasionais e encontros em cafés. João aceitou essa decisão com humildade, entendendo que a redenção parcial já era valiosa. O amor entre pai e filha, agora, existia de forma respeitosa, sem pressões, permitindo que ambos explorassem o vínculo no próprio ritmo. O final, de certa forma, carregava um tom de esperança cautelosa. Não havia finais de conto de fadas, mas havia aprendizado, compreensão e a possibilidade de novos começos. João aprendeu que o amor verdadeiro não se mede apenas por presença física, mas por apoio consistente e respeito à autonomia do outro. Maria aprendeu que o perdão não significa esquecer, mas aceitar, compreender e escolher como incluir alguém em sua vida de maneira saudável. E, como em toda história que envolve reencontros inesperados, sempre havia espaço para surpresas. Em um dos encontros mais recentes no café, João trouxe o broche de borboleta em miniatura para Maria como um presente simbólico e divertido. Ela olhou para ele, riu e disse que agora poderia colecionar uma lembrança de pai sem perder sua independência. O gesto simples se tornou um símbolo do equilíbrio entre passado, presente e futuro. Amor e liberdade coexistindo de maneira harmoniosa. Enquanto caminhavam juntos pelo parque após o café, conversando sobre assuntos triviais e compartilhando risadas ocasionais, ambos perceberam que a vida podia ser construída de forma leve, mesmo depois de tantas dores. A história não era sobre perfeição ou reconciliação total, mas sobre a possibilidade de criar momentos de afeto, compreensão e até humor, sem que o passado se tornasse uma prisão emocional. E é aqui que a história termina, pelo menos por enquanto. Mas se você achou emocionante, curioso ou divertido acompanhar essa jornada, há algo que você pode fazer para não perder os próximos capítulos emocionantes de histórias como esta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe de perto cada reencontro, cada revelação e cada momento inesperado que promete misturar emoção e leveza. Porque, assim como João e Maria descobriram, a vida é feita de encontros e aprendizados inesperados. E cada história tem camadas que só se revelam quando você se permite acompanhar até o final. E quem sabe o que pode acontecer na próxima história? Um segredo guardado, uma surpresa revelada ou até um broche de borboleta surgindo onde você menos espera. Então não perca tempo. Clique em inscrever-se, ative as notificações e prepare-se para viver emoções, risadas e momentos de reflexão, junto com cada narrativa que contamos aqui. Assim como Maria e João, você também poderá se surpreender com o inesperado e descobrir que, às vezes, os finais mais felizes são aqueles que vêm com leveza, humor e uma boa dose de esperança.